Fala, pessoal. Então, a pedido de alguns, né, comentei que ia trazer a minha build do Adesmon, né, que é o último Apigode que a gente tem, né. O deck agora está fazendo a sua estreia, né, na BT24, que é o próximo set que teremos aqui em, acho que é na metade de janeiro, né. Logo mais eu vou abrir a pré-venda também no site, né. Então, qual que é a proposta aqui, né? Mostrar para vocês um pouco do deck, das fraquezas dele, do que ele é bom, né? E realmente eu testei bastante, fiquei bem impressionado com algumas coisas do deck, né? Então queria compartilhar aqui com vocês minhas impressões, né? Além do decklist, mostrar também um combinho bem legal que eu gravei um pouco antes aqui, mostrando como utilizar ao máximo aí o poder das cartas do deck, né? Então, vamos começar, né? Aqui na direita eu coloquei a BT24, né? Que é onde tem as cartas, né? Do Adesmon, né? Como todo deck de Apimon aqui, vocês vão ver que ele é bem distribuído em cores, né? Apesar da a maior parte do deck ali se situava, vamos dizer, a linha principal, né? Entre preto, vermelho, roxo, né? Preto, roxo ali, basicamente, né? Então isso nos dá a vantagem já de cara de utilizar as Memory Boosts, né? Em março, né, a gente também vai ter lá no site, né, a próxima coleção. Eu esqueci agora o nome específico da coleção, eu vou colocar aqui depois, né, mas a gente vai ter mais uma leva de, eu não sei, acho que só Obsidian e mais uma que ficaram de fora dessa última, né, dessa última leva de Memory Boost. A gente vai ter finalmente a Obsidian Memory Boost, que entra muito bem nesse deck aqui, né, porque ela vai pegar os Digimons pretos e roxos, né. Enquanto a gente não tem ela, estamos usando a Amber. Funciona bem, pega o Pipomon, pega o Biomon aqui, que a Obsidian não pegaria, mas ele não pega aqui alguns níveis 4, né? Principalmente, acho que o mais importante, faz falta não pegar, seria o Dzip ali, né? Porque ele faz parte da linha e ele é importante para um combo que a gente vai mostrar depois, né? Ok. Então vamos ao deck, né? Primeiro, escolha de Egg, né? Vocês vão perceber que na verdade a gente já tem um. Eu vou fazer uma coisa até mais fácil, eu vou escrever. O Digitype não tá funcionando no Brasil, é verdade. Tem que pesquisar pelo nome. A gente já tem um egg muito bom, né? Que vem na BT21, que é o Swipe. Eu considero o Swipe melhor para esse deck do que o Tapimon. Você não precisa, assim, ter tanto descarte, assim. O deck já faz isso bem. E se você realmente precisar de setup de trash, você tem o Scope, né? Até por isso eu não uso, por exemplo, Analog Youth. Vocês vão ver, eu não uso, né? Mas é uma opção também, é uma carta que dá para utilizar aqui no deck. Porém, o Tapimon é roxo, né? Então ele acaba sendo importante para poder conversar com a nossa Memory Boost aqui, né? Tanto a Ember quanto a Obsidian ali, né? Se você não tiver um bicho na bridge, fica bem estranho mesmo, né? Então, é melhor nesse caso a gente utilizar o Tapimon. Por que que eu não gosto tanto do Tapimon e prefiro o Swipe, tá? Porque o Tapimon é um descarte obrigatório, né? E nem sempre você quer descartar alguma coisa da tua mão ali. Se você quiser realmente descartar alguma coisa da tua mão, tu tem o Timber que faz isso. Você tem o Scope, né? Então, o swipe é um pouquinho melhor, mas para manter o deck consistente, vamos manter o egg dele aqui, o egg roxo, né? Options de consistência, né? Cada deck até então, né, dos Apimons, né, eles tiveram uma option de consistência. Esse aqui também tem uma, né, que é a Super Hacking. Qual que é a ideia aqui, né? São options que trigam, né, quando X coisa acontece, te permite fazer um link de graça. Porém, jogando com deck, né? Eu gostei mais da App Link aqui, né? Porque ela te ajuda mais a garantir o ADS, vamos dizer assim, né? Que é o principal foco do deck, é tu chegar no ADS e a partir dali fazer o seu spawn de bichos, interagir com a mesa do oponente, criar um setup ali com várias interações e começar a agressivar ali. Você consegue agressivar até um pouco antes, né? Mas realmente finalizar o jogo, o seu poder ali de finalização está no Adesmon, né? E qual que é a proposta aqui da App Link em específico, né? Você vai olhar três, então é uma carta de consistência, depois as cartas vão pro Thrasher, que é ok, beneficiário para esse deck, né? E no fim do turno ela vai te permitir fazer um link de graça, né? Então a condição é só chegar no fim do turno, é fácil de replicar, não precisa que nada aconteça, né? No caso a Super Hacking, né? Como que ela funciona? Custa 3 de memória, então custa o mesmo tanto de memória da App Link. Você vai descartar uma carta com a Pimon, né? E depois vai comprar duas cartas, né? Então você dá um plus um ali, né? Enquanto na App Link você troca um por um, aqui você troca um por dois, né? Mas tecnicamente você também usou a Super Hack, então você precisa descartar alguma coisa. Nem sempre você vai descartar uma coisa que você quer. E o trigger dela que vai te permitir fazer um link de graça, né? Primeiras diferenças, né?
A App Link vai te permitir qualquer coisa, linkar qualquer coisa da mão, sem pagar o custo no fim de turno, né? E a Super Hack vai te permitir linkar qualquer coisa do Trash, né? Sem pagar o custo. E ela tem a vantagem também que ela é alterns, né? Enquanto a App Link é só no fim do seu turno, né? Ela é mais específica, vamos dizer assim, né? Porém, ela é muito mais fácil de aplicar do que a Super Hacking, né? Muitas vezes, para aplicar a Super Hack, você teria que deletar alguma coisa tua, ou deletar alguma coisa com o oponente, ou com Revive, ou com Biomon, aí você acaba dependendo do oponente ter coisa na mesa. Eu acabo não gostando tanto, então, pelo meu estilo de jogo, eu prefiro a App Link. Porém, a Super Hacking é uma opção boa, e outra opção boa também é a option da BT22, que eu esqueci o nome, que é essa aqui. Essa também, a Music of the Heart, né? Não era nem ela que eu ia comentar, mas essa aqui é muito boa, na verdade. Ela vai te permitir fazer um link da mão quando qualquer coisa for jogada por efeito. Mas a que eu ia comentar, na verdade, é a da BT23, né? Que é a do Poseidomon, que é a Big Bang Punch, né? Quando qualquer Digimon suspende, tu faz um link de graça ali, né? Pode ser interessante, por exemplo, você faz o Hydra, aí ataca com ele, usa Big Bang Punch, faz o Dezip, aí já funde no Revive, aí o Revive tá batendo pra 2 cheques, né? Pode ser bem interessante. Depois eu vou ali no Hades, já come mais 2 seguranças também com overclock, né? Funciona bem. Por questões de espaço ali, né? Prefiro a Uplink. 2 é um número ideal, tá? Não precisa de mais, porque o que acontece? Ela é boa, mas uma absurda, assim, né? Por exemplo, entre ter uma Memory Boost e a Uplink, eu prefiro a Memory Boost, né? Aí que vai me dar memória ali depois, né? A Uplink vai te dar um link. Te dar um link especificamente no fim do turno. Não é uma carta, por exemplo, que eu vou querer ver múltiplas, né? Demonic Disaster, carta muito boa para habilitar o OTK, no caso, né? Você consegue fazer sem ela, mas ela vai te ajudar, assim, a fechar muitos jogos. É bem poderosa, né? Imagina que, assim, você vai ter um Digimon com Security Attack, assim, múltiplas instâncias de Security Attack, né? Ter mais um, mais dois, mais três, até dependendo. E com muito DP, que vai ser o Hades, né? Todos os Epigods acabam conseguindo muito DP por causa dos links ali. E você consegue fazer um suspend, entregar o efeito do Hades depois, entregar algum deletion disruptivo, né? Que vai te ajudar, etc. A Memory Boost, como comentei, a Ember vai pegar a maior parte do deck, né? É muito bom, né? O que falta realmente pro Apimon no geral são essas cartas de consistência aqui, né? Então, ser um dos decks que consegue usar bem aqui alguma option de consistência como a Memory Boost é bom, né? Digital Gate Open é um staple, vamos dizer assim. Compre ali um pouco. Que o deck sente falta assim, de um pouco de cartas de consistência, né? Vocês vão ver que a gente tem Uplink, e eu tento maximizar o máximo ali, né? Então, Uplink, Amber Memory Boost, Digital Gate e o Pipomon. É isso. Seus buscadores. Você tem 4, 10, você tem 12 buscadores no deck todo, né? Alguns você consegue fazer mais de uma vez, você consegue replicar o Pipomon várias vezes. Alguns vão te dar um setup depois ali, como a Digital Gate vai te acelerar um pouco jogando um Tamer. Uplink vai te deixar fazer o link, Memory Boost vai te dar uma memória depois, né? Etc. Mas é bom utilizar ao máximo. 3 eu acho um número ok até. Ela funciona bem por causa do Haru também, né? Então a gente tem 6 Tamers ali, né? A gente tem a opção boa de Tamers pra buscar e jogar. O que acontece? A maior parte do deck é roxa ali, entre aspas, né? Uma parte do deck é roxa, então eu já vou ter. A gente vai ter facilmente a Source ali e ela pega a Breeding Area também, a Digital Gate Open, né? Tem esse detalhe. A gente facilmente vai ter a Source pra poder jogar o Tamer da mão, e o Hydra aqui e o Revive são vermelhos, se a gente precisar jogar o Haru ali também. O Haru é um Tamer bom, tá? Nesse deck também. Já que é a melhor opção de setter ali, faz sentido ter ele. O rei, né, depende da situação, principalmente ali no Grand Game, ele vai ser melhor, né? Então, por exemplo, você tem só 4 ADs, você só tem só 4 Revive, né? Vai chegar uma hora que você vai precisar acessar eles do Trash, né? O rei também vai ciclando as cartas, você consegue cheatar ele com Hackmon, né? Mas é realmente bom ter essa segunda opção do Tamer. Então, já que a gente está usando esses Tamers, vamos usar a Digital Gate Open também para buscar eles com facilidade, jogar eles com facilidade na mesa. E o deck realmente precisa de Tamers, tá? Faz sim diferença. É bom sim você buscar eles o quanto antes, tá? Peoplemon, buscador do deck, o único detalhe aqui que a gente tem que se atentar é que o non-play ele busca um Apimon, então ele sempre vai buscar pelo menos alguma coisa ali. Só que a outra carta ali que ele pegaria tem que ser uma carta com System ou Transmutation App Name, né? Qual que é o detalhe aqui que a gente tem que se atentar? O Adesmon tem um Transmutation, né? Tal.
O Revive tem o System, só que tem alguns aqui que não vão ter essa trait. Por exemplo, o Biomon não tem. Então você só conseguiria pegar ele com o lado Apimon. Você não consegue pegar ele como a outra carta, né? Por exemplo, você não consegue pegar um Haru, que tem a trait Apimon, e um Biomon. Você só vai conseguir pegar um deles. Você conseguiria pegar um Haru e um Revive, né? Então, o Revive conta como System, o Haru conta como Apimon, né? Etc. Então tenha um pouco de atenção ali, né? Você vai. Por isso tem tanto. A gente prioriza colocar mais os Digimons que tem a trait que funcionam com ele, que são as System, né? Basicamente, System, 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 Scope não é System, System também. Esse aqui não é System, mas ele é Life, né? Então funciona com o Adesmon, que eu já vou explicar. System, esse aqui é Life. E esse aqui é System também, apesar de que não tem como interagir com a trait do Biomon, né? Que o único que interage com Life é o Hades, né? Então, eu vou explicar mais pra frente essa parte, né? Mas o Biomon melhor é um buscador bom, o Link dá menos 2k em alguma coisa. É fácil linkar ele por causa do Hades ali, replicar, fazer fusão, etc. Lida com coisa da mesa, né? E você consegue combinar isso com o DP Down ali do Biomon, que você consegue fazer também várias vezes ali, né? Pelo menos. Você consegue combinando, por exemplo, um Bio e um Pipo ali, linkando depois pro Hades escalando pro lado, você consegue fazer menos 16k em alguma coisa. É bom, né? Consistente. Protectomon, muito bom. É um blocker. E no link passa blocker também. Muito bom. Seria melhor se ele se jogasse da security também. Mas não dá pra ter tudo. Hakimon, o hook do deck aqui, né? Então quando ele é linkado, você pode jogar um rei. E no efeito de link dele ele passa retaliation, que é ok, né? Você tem alguns blockers. Então, você tem alguns blockers ali, consegue combinar com esse Retaliation. É um efeito bom, assim, não é dos melhores efeitos de Link, assim, vamos dizer, mas é funcional, né? O Scope, muito importante para os nossos. Para um combo de ATK que eu vou mostrar depois. E assim, ele é muito bom porque ele cicla a carta, né? Então ele vai te fazer o setup de trash ali que você precisa. Se você precisar evoluir nele, ele tem esse efeito que on play when devolving, ele vai pegar alguma coisa do trash e ganhar memória. No geral, ele é muito bom, né? Você consegue jogar ele no turno do oponente com revive para ganhar memória, ou no seu próprio turno. Né? E ele, eu diria que é a melhor opção ali para você utilizar com revive, né? Geralmente, no nosso setup, a gente prioriza colocar algumas peças no trash, né? Uma dessas peças é o scope, né? Para depois poder linkar com revive, né? Então, carta muito boa para jogar. O The Zip também faz parte da linha de fusão aqui do Revive. Muito bom no blocker, um play when devolving. Algum Digimon teu não pode voltar nem pra mão ou pro deck, por efeito, né? Um dos Digimons que tem a trait de System, Life ou Transmutation Upname, né? Esse deck específico eles decidiram, né? Colocar nessas traits, o que faz sentido porque o rei é muito forte, né? E o rei conversa só com algumas traits para fazer fusão, né? Eu acabei pulando ele, né? Quando eu fui explicar as cartas, né? Mas o que acontece, né? O rei, então, com esse 3 de memória, você pode cheatar ele pelo Hakimon. Se seu oponente tem um Digimon, você ganha de memória. E o efeito dele, que é, assim, muito bom, né? Então, quando qualquer Digimon seu é linkado, você suspende ele, faz draw 1, trash 1. E depois disso, qualquer Digimon seu, não precisa ser o Digimon que foi linkado, mas que tem que ser válido ali, né? O Digimon que. Tem que ser uma fusão válida, né? Ele vai fazer uma fusão do trash, né? Utilizando o Digimon que tá no trash. Ele vai utilizar as matérias da mesa para fazer uma fusão do trash, né? Porém, ele vai travar em trait, né? Então tem que ser um Digimon System, Life ou Transmutation, né? São basicamente aqui os nível 5 e o Hydra, né? Que você vai fazer fusão deles, né? Nível 5, 6 e o Hydra. Muito bom, o deck vai conversar em volta dele. A gente não vai fazer fusão do Biomon, tá? Porque as peças dele não são tão boas, vamos dizer assim. A gente até tá usando o dock aqui, que eu já vou falar sobre ele. Então o Dzip é bom, tem blocker. Geralmente, vamos supor, teu revive morreu, você volta o Dzip, já linka um Hydra nele. Então você tem um blocker que se morrer você vai trazer dois bichos, né? E que não vai poder voltar pra mão nem pro deck por causa do efeito de on play dele. O efeito de on link dele é sólido, né? É bom, não é nada absurdo também. Ele te permite deletar um Digimon do oponente de play cost 5 ou menor. Funciona bem, né? Não tenho o que reclamar. Consegue ir limpando a mesa ali, por exemplo. O que você tem que se atentar, por exemplo? O efeito de link do Revive aqui, ele só deleta o Digimon com menor DP, né? Então você tem que ir meio ali limpando a mesa primeiro, né? Deleta alguma coisa com o Pipo, ou reduz DP, ou reduz DP, ou deleta com Bio, deleta alguma coisa com o Dzip, pra você deletar o Digimon que você quer com Revive ali, que tem que ser o menor DP, né? O Dock, ele é Life, né? Então a gente consegue jogar ele com o Hades.
Vocês vão ver que no fim das contas ele faz parte do arquétipo, mas não tem motivo assim pra usar ele, porque a gente não tá usando as fusões dele, né? É uma carta assim que você consegue utilizar outro, né? Na verdade, o que eu vou até mostrar depois é que a gente acabou de mostrar então, né, que acho mais fácil quando chegar no Hades, né? Mas qual que é a ideia do dock aqui? Ele sai da sec, on play e on deletion, você escolhe um Digimon do oponente, ele não pode atacar players, né? Até o fim do turno do oponente. Então, vai te ajudar a travar algumas coisas ali do oponente. Você consegue facilmente, por exemplo, fazer um Hades, trazer ele do trash, linkar da mão com o efeito do Hades ou da sorte do Hades, um Protect para dar blocker. Então, você tem um blocker que quando morrer vai impedir alguma coisa do oponente de bater. E o one play dele já vai impedir alguma coisa de bater ali também. E o mais importante é que ele te dá acesso a Digivolve aqui, né? Que o deck não tem. Até então, fora o dock, né? E não tem outras maneiras muito mais fáceis de acessar Digivolve, mas é uma keyword, é um tipo de remoção que é importante ter no jogo, vamos dizer assim, né? Nesse meta para diversos decks. Então, o dele é um pouquinho mais específico, é um pouco mais difícil de entregar, vamos dizer assim, né? Porque é um efeito de link, então quando é o Digimon que ele tá linkado é deletado, você dá o Digivolve em um em alguma coisa. Você teria que replicar isso possivelmente com Hades, né? Sei lá, manter um dock na mão, aí joga uma coisa com Hades, linka o dock, no fim do turno dá overclock, deleta o Digimon, triga o Hades, triga o dock, dá o Digivolve e continua jogando, né? O Hydra, eu acho que é a carta mais forte do deck, assim, é muito bom mesmo, né? Junto com o Adesmon, né? Então, on play, o End Devolving, você não precisa fazer fusão dele para ter esse efeito. Qualquer Digimon teu que seja System Life ou Transmutation Epidemic ganha sec mais um. Então não precisa ser ele mesmo, você consegue dar esse sec mais um para qualquer outro Digimon. A ideia é que você, como ele triga isso como on play, você consegue fazer ele na stack, dá sec mais um. Aí traz outro dele, dá sec mais um. Aí deleta o outro, traz outro com Hades. Já também dá mais sec mais um. Você consegue facilmente aplicar um sec mais 3 aí, utilizando uma ou duas cópias dessa carta assim na rotação ali, né? O efeito de link dele, um deles vai te permitir jogar um nível 3 do Trash. Nesse efeito ele não limita trait, né? Você tem que ser um nível 3 com a Pimon, né? E ele tem o mesmo on deletion nele mesmo. Tanto se ele morreu, se ele morreu enquanto linkado, ele faz a mesma coisa, né? Então vai te permitir ali agressivar cedo também. Muitas vezes, por exemplo, você não tem como avançar o game state ali, mas vamos supor, você fez hack, linkou um Pipo, jogar um Tamer, fez o Hydra. O Hydra já bate com sec mais. Se ele sobreviver, profit. Se ele morrer, você joga alguma coisa do trash, você consegue jogar. Talvez se você não tiver o hack ainda pra jogar o Tamer, você pode fazer isso. Você pode jogar um blocker, pode jogar o Pipo e continuar buscando, né? Cavando as suas peças ali que você vai precisar para construir seu jogo. Porque no fim das contas você vai precisar caçar algumas peças específicas aqui, por exemplo, o Hades, né? Os seus Tamers, né? Isso é importante, né? Então, carta absurda e eu diria que 70% do que o deck faz é por causa do Hydramon, né? E os 30 é do Hades. São cartas bem, bem fortes mesmo. Biomon, ele tá mais aqui pra fazer fusão, né? Vamos dizer assim. Não tem nada muito específico dele. Ele tem Fortitude. A gente não usa as matérias de fusão dele, que é o Dock e o Magic. A gente só usa um Dock e tá bom, tá? Um Play Wind Evolve, você pode linkar qualquer coisa da mão ou da Source nele. E ele, quando ele é linkado, ele dá menos 7k em alguma coisa. Então, geralmente você vai fazer, se você fizer ele, né? Faz ele, dá um menos 7k. Linka o Revive, deleta alguma coisa. Aí faz fusão do Hades, o Hades linka o Bio, dá menos 7k de novo, né? Então você consegue aplicar várias vezes ali, de certa forma, o menos 7k dele. É consistente o suficiente, assim, não é nada absurdo, mas também não justifica, por exemplo, rodar 4 cópias, né? 3 cópias então, tá bom já, né? O que a gente precisa realmente ver é o Revive. Na mão ou no trash, a gente precisa chegar no Revive. E falando dele, né, o Revive, assim, carta muito boa, eu gostei bastante do design dele, né, na prática ele é um blocker aqui, né, a gente vai fazer a fusão dele usando o The-Zip e o Hydra. Eu nem comentei, né, mas o Hydra, ele é muito bom também, porque é fácil fazer a fusão dele, né, quaisquer combinações aqui desses níveis 3 aqui chega no Hydra, né, por isso que a gente prioriza usar 4 de cada para garantir que a gente tenha mais chance de fazer fusão do Hydra quanto antes, né? Você pode até evoluir nele na mão, funciona, mas custa 3, né? Entre pagar um pra evoluir e pagar 3, né? Tá fácil, né? Então, o Revive, como eu tava comentando, tem blocker, então é um blocker bom, né? Quando ele morrer, ele vai ter 2 On Deletions, né? Então, qual que é a ideia, né? O End Evolve ou On Deletion, ele pode linkar qualquer Digimon da source dele,
ou do Trash de nível 4 ou menos em qualquer Digimon teu. Então nem precisa ser nele, na verdade, né? É assim geralmente que você vai linkar o Scope, deixa o Scope no Trash ou na Source. E quando chegar no Revive, vai reciclando aquele Scope para cavar as peças que você precisa, né? Pô, precisa de mais um Hades, né? Vai cavando o deck, né? Então ele faz isso tanto no End-Evolving e no Undeletion, e o Undeletion dele mesmo, né? Então ele vai ter 2 Undeletions, potencialmente 3, se você tiver o Hydra linkado. Você vai jogar qualquer Apimon de nível 4 ou menor do teu Trash, né? Só que note que ele não especifica trait, você pode jogar qualquer coisa, você consegue jogar o Scope e ganhar memória, né? Que é a parte legal. E o Link dele deleta o menor DP do oponente, é funcional, assim, não tem muito o que reclamar. Não é absurdo que nem, por exemplo, o Globe, mas funciona bem, né? E o que acaba acontecendo, vamos supor, você tem um Hydra, bateu, sei lá, morreu na sec. Você tem o Rei, o Hydra morrendo vai invocar, sei lá, o Dzip, vai aplicar o efeito do Dzip. E vai aplicar o outro Undeletion dele, por exemplo, para linkar o Hydra. Aí você já usa o Rei, compra uma carta e descarta. Já faz fusão de novo no mesmo Revive que acabou de morrer, né? Então, esse deck ele é bem recursivo, né? Você vai reciclando assim algumas peças, né? Pode ser até um pouco frustrante pro oponente em alguns momentos, né? Principalmente quando ele chegar no Adesmon, né? Que é a carta mais absurda, né? O que faz ele ser tão absurdo, eu diria que é uma combinação de fatores aqui. Primeiro, vamos falar do End Evolving dele, né? Tu vai jogar qualquer Digimon do Trash de nível 4 ou menor que seja System on Life, né? Então, os melhores alvos aqui geralmente vão ser o próprio Hydra para dar sec mais um, o Doc para travar alguma coisa, o Protect que tem um blocker, o Pipo para continuar buscando, né? Muitas vezes você vai, por exemplo, jogar o Hydra, aí você mata o Hydra com Overclock, aí joga ele de novo. Nisso você já ganhou um sec mais 2 na stack, que é bem absurdo mesmo, né? Ou, por exemplo, se você só vai jogar alguma coisa pra matar depois com Overclock, você, por exemplo, usa o People pra buscar alguma coisa, e depois quando ele morrer, você joga alguma coisa que vai ficar na mesa, assim, entre aspas. Pode ser o Dzip pra ter alguma proteção, o Dock pra travar alguma coisa, etc. Esse é o end valve dele, ele joga alguma coisa e, além de fazer isso, ele pode linkar qualquer Apimon da mão ou da herança dele em qualquer Digimon, inclusive não precisa ser ele, né? O que acaba acontecendo, vai fazer o end evolving, vai jogar alguma coisa, procar o que tem que procar de um play, já fazer o teu primeiro link. Só que quando chegar na janela de fim de turno, você tem a opção de overclock já dele aqui, né? Então, você deleta algum Digimon teu com Apimon e ele pode bater sem suspender na segurança do oponente, né? Então, ele mesmo vai trigar o próprio efeito, né? Então, só de chegar no Hades, você vai garantir 2 on-plays, entre aspas, ali, né? E vai fazer 2 links, né? De graça, assim, né? Potencialmente, se você tiver os Tamers, você consegue fazer já uma segunda stack, né? Etc. E esse efeito dele é alternate, se morrer alguma coisa no turno do oponente, você consegue fazer de novo. O que você consegue fazer também, né? Aí eu ia comentar, com o Dock, né? Vamos supor que você consegue travar 3 Digimons com o Dock. É bem forte, na verdade, né? Então, faz o Hades faz o Doc é feito, trava uma coisa, Hades faz overclock, mata o Doc triga um deletion de novo, trava mais uma coisa, triga o alternate do Hades, faz o Doc de novo, trava mais uma coisa. Você travou 3 Digimon de bater já, né? Então é muito forte, né, esse overclock dele e a gente potencialmente consegue fazer um OTK por causa disso, né? Se a gente consegue voltar o turno ali por causa do scope, tem um combinho que eu vou mostrar já já, que mostra como a gente abusar disso, né? Então, assim, carta simplesmente absurda, é um dos melhores epigods que a gente tem até o momento, né? Ele realmente vai spamar a mesa muito fácil. E assim, você fez o primeiro Hades, você vai fazer o segundo Hades não tão depois, sabe? Ele vai te dar setup suficiente. Ele vai garantir no mínimo um revive ali fácil, né? Vai te garantir no mínimo um nível 5 ali que você vai utilizar para fazer o próximo Hades, né? E vai trazer blockers. O que você precisar, ele faz, né? Por exemplo, vamos supor, tô sem Tamer. Ele vai jogar o hack do Trash e linkar uma coisa no hack. Você quer mais o quê? Já vai jogar o Tamer. Precisa de proteção, faz o Dzip. Precisa de blocker, Protect. Ou linkar o Protect, né? Ele pode linkar o Protect da mão. Precisa buscar alguma coisa, People, dá DP down, né? People. Precisa ter um Deletion pra jogar alguma coisa do Trash, Hydra, ou passar sec mais pra algum stack tua, joga o Hydra, né? Então acaba sendo bem
toolbox, assim, né? Você tem acesso a diversos tipos de efeito, né? Com muita facilidade. Você consegue facilmente também, por causa disso, linkar as duas matérias que você usou para fusão, por exemplo. Né? Faz o add de alguma coisa, aí, por exemplo, linka o bio para dar DP down em alguma coisa que você quer deletar depois. Aí o add vai matar alguma coisa com overclock, alguma coisa tua, né? Vai entregar o altern, já linka, vai jogar outra coisa, linka o revive, deleta aquela coisa ali que você estava planejando deletar e vai avançando assim o game state com muita velocidade, vamos dizer assim, né? Então esse é o gameplay do deck, né? Vamos dizer assim, buscar essas peças principais aí que tu precisa e chegar ali no ads, nos seus tamers para garantir o jogo e você vai acabar acelerando muito mais rápido a segurança do oponente do que outros decks de Apimon por causa dessa facilidade do Hydra aí que eu comentei de um play, passa sec mais um para qualquer coisa, né? Então, só de fazer o Hades, você já tem um Hades batendo com 3 checks. É muito forte, né? Faz o Hades, joga o Hydra do Trash, passa sec mais um pro Hades. Overclock, mata o Hydra vai jogar o nível 3 do Trash, o Hades vai trigar de novo, trazer o próprio Hydra de novo, ele pode fazer isso. Agora ganha sec mais 2, tá checando 3 seguranças, assim, com overclock com muita facilidade, né? Você avançou muito o game state, né? E é muito fácil de replicar isso, fazer em turno subsequente de novo. Ele vai ter muito DP por causa dos links, né? Vai fazer realmente um estrago bem, bem grande na segurança do oponente, né? E se não for suficiente para matar, você tem a Demonic Disaster aqui. Tudo errado, você tem a Demonic Disaster. Mas geralmente você não vai precisar dela, tá? Ela tá mais como um plus ali numa situação muito difícil, o oponente tá com muitos blockers, aces ou alguma coisa assim, sabe? Mas geralmente você vai conseguir encerrar o jogo, né? Bater na segurança do oponente com muito mais facilidade. Agora falando sobre opções, né, pro deck, né, que eu tinha comentado, agora que a gente já sabe que o Hades aqui, né, lembra que eu falei do detalhe? Ele só joga Digimons que tem System ou Life, né? Mas nem todos os System ou Life estão aqui, né? E o rei aqui só consegue fazer fusão de System, Life ou Transmutation, né? Aqui tem uma lista, né, de todos os Digimons que tem System, né? Vocês vão ver aqui que nessa parte de cima aqui, né? São basicamente a linha do Hades. Só que algumas cartas do Deusmon também, né? Também tem System, como o Copipe, o Arpimon, o Cabimon, o Waridamon. A gente consegue até fazer fusão da Waridamon do Trash. A Mianomon também é um System, né? Então o Hades funciona muito bem como a opção de top-end para o deck de Deusmon, né? E as opções de Life, né? Que também podem ser jogadas no Trash. Não podem ser buscadas pela o Emergência, esqueci o nome dele, como é que chama? Pelo Peoplemon. Só que você consegue trazer do Trash, né? Então tem algumas opções até boas, né? Como a Consumon aqui, que te permite travar alguma coisa de bater e no Link ela vai, por exemplo, dar blocker reboot pra alguma coisa que é bem conveniente. Consegue fazer fusão do Trash do Bio, da Beauty, jogar o Muscle do Trash, né? Então você tem realmente uma gama de toolbox que vai muito além do deck, né? Do que ele tem acesso, né? Então é isso. Agora vamos falar sobre o combo de OTK do deck. Então, pessoal, dando continuidade aqui ao tema, eu vou mostrar então como fazer um OTK com as cartas de Adismon, né? Então, qual que é a ideia? Eu preparei aqui como se fosse um setupzinho, né? Com já estruturado ali as cartas, etc, que você vai precisar. Entretanto, é importante citar que na prática você precisa até de menos da metade disso, tá? O que eu quis trazer nesse exemplo é tipo, como que eu faço um OTK saindo da bridge, por exemplo, né? Mas qualquer setup adiantado que você tiver, na verdade, vai te ajudar a fazer esse OTK até mais fácil, assim, né? Com menos peças, etc. Vocês vão ver até que o deck vai dar mais cheques do que o oponente tem de segurança, né? Pra vocês terem uma ideia do poder, né? Do Adesmon com o Hydramon novo, né? Então, vamos lá. Vamos supor aqui que a gente está subindo um stack da Bridge, já tem um Tamer, já tem uma Option, ganho de memória aqui do Tamer, se o oponente tiver um Timon. Vamos supor que a gente já tem um setup ali no Trash mais ou menos, né? O que a gente precisa, na verdade, de setup, tá? A gente precisa de mais um Hydramon no Trash, tá? A gente não precisa ter um na mão, tá? Esse na mão aqui é só porque é mais fácil acessar o
o Revive pagando, e o Hades, por exemplo, pagando menos memória através dele, né? Então, eu tô usando de exemplo as cartas do deck mesmo, mas se você, por exemplo, estivesse subindo um Revive da Breed aqui com acho que 3 de memória ou até menos, até funcionaria também. O Scope a gente vai precisar dele, tá? Ele é importante aqui pro combo de ATK. Ele vai precisar estar na rotação, assim, ou na mão, ou no trash, ou como Matéria Link. No fim das contas, ele vai ter que estar no trash, né? Na hora que a gente precisar dele. Porém, você consegue ciclar ele ali através do Tamer ou através do Egg também, que a gente está utilizando. E o Revive, você necessariamente vai precisar de uma cópia do Revive a mais, né? Ou o teu nível 5 principal vai ter que ser um outro bicho que não Revive, né? Tem muitas maneiras de fazer esse combo. No fim das contas, vocês vão perceber que as únicas cartas que você precisa mesmo para fazer esse combo de ATK claro, você tem que precisar de uma combinação de outras cartas do jogo ali, né? Mas o que, assim, é não... Assim, imutável, você necessariamente vai precisar o Hades, o Revive, o Dezip, o Scope e o Hydra. E o Tamer aqui, que no caso é o Rei, mas pode ser outro Tamer também, tá? Então vamos lá. Subiu aqui, tô a 4 de memória, vamos supor, né? O que eu faço aqui? Primeiro, vamos fazer o Hydramon, né? Então, eu jogaria um Tamer que se tivesse, etc. Supor, fiz o Hydramon, vou ganhar saque mais aqui, tá? Mas vocês vão ver que esse saque mais aqui vai ser. Posso dizer. Ele não vai ser necessário para matar. Esse saque mais, os próximos sim, mas esse aqui vamos dizer que seria o saque mais que sobra, né? Entre aspas. Vamos lá. Já linko aqui no Dzip, estoura alguma coisa na mesa do oponente se tiver. E já faço revive aqui. No revive eu posso linkar qualquer coisa aqui, menos o Dzip. O Dzip eu não posso. Vou deixar um Hydra linkado aqui, pra ter um pouquinho mais de DP. Aí qual que é a ideia, né? Pra isso como funcionar, você precisa passar a memória pro oponente a 1, né? Então, isso porque eu tenho uma Amber aqui. Tem várias maneiras de fazer isso, né? Eu poderia ter um Bill na mão e fazer o link aqui, depois fazer fusão, né? Tem diversas maneiras mesmo de passar a 1, né? Até mesmo se eu fizer o Hades e manter turno, eu consigo forçar passar o oponente a 1 pagando os custos de link, né? Lembrem, né, que os custos de link, por exemplo, do nível 3, você paga 1 para linkar, né? Então você tem como manipular a memória. Níveis 4 você paga 2, nível 5 você paga 3, né? Então fica bem fácil, assim. Você tem option, consegue fazer evolução, é bem fácil você, entre aspas, manipular ali, né? As suas evoluções. Mas beleza, vamos lá. Fazer o Hades aqui direto, passando memória pro oponente a 1, tá? E é aqui que começa a brincadeira. Fazer o efeito do Hades. Vamos trazer um Hydra do Trash. Lembra que eu falei que precisava ter um Hydra no Trash, né? Esse Hydra vai dar um sec mais aqui. Vai acabar sobrando no fim das contas, né? E necessariamente a gente vai linkar um Dzip nesse cara. Nisso que a gente fez esse link, né? Ainda não estamos no End of Turn, né? Estamos resolvendo a sequência de efeitos aqui. Vamos usar o Tamer para fazer uma fusão, tá? Ele compra, descarta uma carta, depois faz fusão. Poderia ser o Haru se a gente tivesse o Revive na mão, né? Mas ele tá no trash aqui. Faz o Revive, feito o Revive, linka qualquer coisa aqui. Vamos supor que a gente linkou um Hydra, né? Começa o procedimento de fim de turno. Procedimento de fim de turno, a gente usa o efeito do Hades. Vamos estourar esse Digimon para ele poder bater com o Overclock. Aqui vai trigar o Underlish do Revive, do Hydra, né? Se aplicável também. E a gente também vai poder reviver alguma coisa com o Hades aqui de novo. Qual que é a ideia aqui, né? O Hades, ele só vai reviver do trash de Digimons que tem a trait de System ou Life, né? Porém, o Revivemon, o Wonder Edition dele, ele tem um Wonder Edition que se permite você jogar qualquer Appmon, nível 4 ou menor do Trash, sem pagar o custo. Você pode jogar o Scope aqui, né? Então vamos resolver aqui primeiro o Revive, joga o Scope. Scope vai colocar, pode ser o próprio Revive aqui, para ganhar de memória. O outro efeito do... Ainda tem o outro efeito do... Teria, por exemplo, eu posso até mudar um pouco a ordem. Faço o Revive, o efeito de link aqui, vamos supor que eu linko alguma coisa no 200 Digimon, que ele pode linkar em outra carta. Linkar um outro Dzip aqui. Aí põe esse aqui para ganhar de memória, né? Então fui de 1 para 0. E o efeito do próprio Hades traz de volta aqui um Hydra que vai aplicar de novo o sec mais 1. E eu posso de novo linkar alguma coisa que eu quiser nele, se quiser, por exemplo. Posso linkar um Revive aqui para estourar alguma coisa do mesmo oponente, por exemplo. Só que o que acontece? A gente já declarou overclock, né? Então o ataque vai continuar aqui.
Então vamos lá. Fazer um check de 4 cartas. Como eu falei, é um pouco overkill, né? Mas ele funciona. Faz aqui, bate agora normalmente, né? Porque o turno é nosso, ele deita aqui pra bater. Faz o cheque que falta, né? Então, assim na prática, independente do número de segurança que o oponente tiver, você vai conseguir matar com esse combo, né? Aqui a gente tá checando 8 cartas e depois batendo pra turno, né? E uma vez que a gente chegou nisso, né? O Hades subiu da bridge, pode bater, é só a gente encerrar o turno, né? Passar o turno de alguma maneira, ele vai procar o overclock, a gente estoura qualquer coisa. E ele bate pra game aqui, né? Faz os cheques finais, né? Eu entendo que dá pra otimizar um pouco esse combo, né? Ainda, né? Mas na prática o que você precisa pra fazer o OTK é isso, né? Eu digo que dá pra otimizar porque vocês vão perceber que a gente meio que fez um overkill ali, né? Então, mas na prática, se a gente não tivesse o Hydra na stack, já funcionaria do mesmo jeito, né? Os requisitos, então, realmente, o que a gente consegue perceber é o Scope no Trash ou na rotação para colocar no Trash, o Hydra no Trash ou na rotação para colocar no Trash, chegar no Hades passando memória a um pro oponente, né? Então, relativamente fácil de reproduzir. Não é, vamos dizer assim, a maneira ideal do deck matar, mas também funciona, tá? Geralmente é muito mais fácil você encerrar o jogo com um oponente com pelo menos 3, 4 seguranças, é bem mais fácil, né? Porque você já consegue fazer uma porrada só de 3 cheques ou 4 cheques com o Hades. E no segundo overclock ali, em um overclock, né? Um ataque e um overclock, você já encerra o jogo ali, né? Não precisa ficar voltando o turno para abusar do overclock, né? Então é isso, espero que gostem, né? E até a próxima.